Hoje eu quero falar de traços, viu? Traços que evidenciam, um caráter verdadeiramente amadurecido. Traços que evidenciam um caráter amadurecido. Nós vamos nos alicerciar no Salmo de número 93, que diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, e revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, dos que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amados, eu quero falar sobre caráter, amém? Escuta uma coisa, irmãos, veja bem, o senso da responsabilidade. Alguém disse que o caráter é um feixe de hábitos e não é construído da noite para o dia, leva tempo. O caráter determina quem você é, amém? Então, entenda bem, para você ter um caráter transformado e mudado pelo Espírito Santo, você tem que querer, porque Deus sempre deu livre-arbítrio. Primeiro, a perseverança é o hábito do esforço prolongado, amém? Que recusa ouvidos às solicitações, à fadiga e do desânimo, que não desiste antes de ter concluído a tarefa. Quantas pessoas pedem para ser mudado no caráter, mas acham que pode ser mudado de um dia para o outro? Não, amados. Tem que ter perseverança, continuar orando, e não só orar, fazer a tua parte também. Não adianta falar, Senhor, me dá um caráter íntegro, um coração puro, se dentro da igreja eu confesso os meus pecados, salvo os irmãos com a paz do Senhor, e se lá fora eu volto a fazer tudo aquilo que a minha carne clama. Amados, também temos que ter flexibilidade. A flexibilidade torna o espírito consciente de sua força, e não a interpretação das concessões como provas de fraqueza. O pau podre não tem flexibilidade, mas tem no aço. A flexibilidade é a prerrogativa dos que estão seguros a si mesmo e não é incompatível com a autoridade. Primeiro, se você quer ter um caráter amadurecido, você tem que ter dentro de ti aptidão para sentir como os outros, amém? Essa aptidão cresce à medida que o homem se liberta do egoísmo nato. A solidariedade e graça nunca é despertada em muitas pessoas. Ninguém começa a viver enquanto não vive para os outros. Olha que palavra. Ninguém começa a viver enquanto não vive para os outros. Significa que enquanto você está com o teu ego inflamado, você jamais vai ter um caráter amadurecido. Quem tem um ego, tem um eu, ele se acha melhor que os outros. Ele nunca sente o que os outros sentem. Ele quer ser sempre em evidência. Mas aqui diz, ninguém começa a viver enquanto não vive para os outros. Outras coisas de um caráter amadurecido: capacidade de tolerar desconforto e inconveniências. Se há um ídolo diante do qual se curva um número sempre maior de devotos, é o ídolo do conforto. A vida é mais do que o conforto e o corpo mais do que o vestido. Do que vale, por exemplo, o conforto sem a liberdade. Quem não coloca o dever acima do conforto não atingiu a estatura moral dos heróis. Nós estamos falando de conforto. E é um assunto até polêmico para colocarmos agora, nesse tempo de pandemia, onde muitas igrejas, inclusive a nossa, está fazendo uso aí da internet, dos cultos online. E a internet tem sido uma ferramenta maravilhosa para que, enquanto a igreja não tivesse culto presencial, as pessoas pudessem estar acompanhando a palavra, o louvor, participando avidamente do culto em sua própria casa. Mas isso também acarreta uma certa situação para aquele que ainda não tem um caráter amadurecido de cristão. Tem pessoas que sabem que a igreja já está com culto presencial, dentro das normas estabelecidas pela Secretaria da Saúde, do governo, né, com termômetro digital, com álcool gel, 3 pessoas em cada banco, com distanciamento. Mas tem pessoas que caíram, eles não querem, mas caíram no comodismo do conforto de assistir o culto online em sua casa. E não se apercebe que isso daí está afastando elas da comunhão do corpo de Cristo. Eu não digo as pessoas que estão longe, por exemplo, nós estamos em Santo André, nós temos pessoas que nos assistem em Pernambuco, no México, no Paraguai, em Brasília, em estados e países distantes, a esses sim. Mas e os membros, que agora estão até em termos, por favor, abre parênteses, fecha parênteses, usando
a pandemia dizendo, eu não vou. Quer dizer, não vem para a igreja, mas vai para o supermercado, vai para a feira. Amados, escuta o que está escrito aqui, olha. De que vale, por exemplo, o conforto sem a liberdade? Quem não coloca o dever acima do conforto, não atingiu a estrutura moral de um caráter amadurecido. Não é importante ganhar um grande salário e fazer um trabalho pequeno, mas às vezes vale a pena ganhar um pequeno salário para realizar uma grande obra. Amém? O hábito de realizar mais do que o dever impõe. O homem capaz de dirigir os outros é aquele que sempre procura ir além do que foi pedido para lhe fazer, na sua obrigação e do seu dever. E você? Como está o teu caráter diante do Senhor? Como está o teu posicionamento diante dos irmãos? Como está a prática da fé, da comunhão, do corpo de Cristo na tua vida? Que tipo de caráter o Senhor Jesus tem evidenciado em minha, em tua vida? Oremos. Altíssimo e soberano Deus, se não for pela tua graça, Pai, porque a nossa carne tende ao pecado, e muitas vezes, Senhor, o nosso caráter, ó Deus, é um coração duro, muitas vezes a nossa cerviz é dura, e se não for pela tua graça, teu Espírito Santo, pela transformação através da oração, nós jamais atingiremos uma maturidade cristã de um caráter transformado e movido pelo Espírito Santo. Por isso, Pai, ajuda esse irmão e nos ajuda a mudar, molda a nossa vida de tal maneira que o nosso caráter, Pai, seja um caráter cristão, de doar, de entender, de perdoar, de suportar e de fazer muito mais daquilo que nos foi pedido. Mas fazer não porque foi pedido, mas fazer de boa vontade, como um caráter moldado por Deus, assim age. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui, Manhã com Deus, Pastor Carlos Alberto.